Já alguns de vocês assistiram a esta apresentação, ou seja, isto é uma das masterclasses que, segundo agora o nosso panorama, temos de estar em isolamento e os centros formativos estarem fechados, que tivemos que transformar em um webinar. Portanto, muitos de vocês, ou alguns de vocês, já assistiram a esta apresentação, outros não, mas vamos tentar fazer como se estivéssemos todos presencialmente, ou seja, vamos fazer o mais interativo possível, eu vou fazer perguntas, queria que fossem mais, ou seja, queria que fossem vocês a dar a sessão mais do que propriamente eu a dar a sessão aqui para vocês. Portanto, se puderem, eu agradecia que participassem o mais possível aqui pelo chat. Muito bem, vamos falar aqui um bocadinho sobre as novas normas de registro animal, ou seja, houve algo que mudou no registro de animais de companhia. Alguém tem noção quando é que mudou? Qual foi a data em que mudou aqui as normas de registro animal? Quando é que vocês acham que isso aconteceu? 2008, disse a Catarina. Houve algo que mudou em 2008, mas não foi. Ou seja, aqui já estamos um bocadinho mais à frente. Aqui temos 2017. Temos aqui alguém que diz não, ou seja, não deve saber. Temos aqui também outubro de 2019. As pessoas também a dizer 2008. Aqui alguém 2019. Aqui alguém a dizer 25 de outubro de 2019. Muito bem, bastante preciso. É isso mesmo, isto está correto, é isso. Aqui alguém perguntar se é há 2 anos. Não, ainda nem há um ano foi. Irene diz 2019 com a entrada em vigor do decreto-lei, ok, sim, foi quando entrou em vigor e foi nessa data. Aqui alguém que diz 8 de setembro de 2019, quase, mas não. Aqui a Maite diz outubro de 2019, ok, 25 de outubro, como já foi dito. Muito bem. E tem noção do que é que mudou? O que é que principalmente mudou nesta data de 25 de outubro de 2019? O que é que vocês acham que mudou? Qual é que é a vossa ideia em relação a isso? A base de dados dos registros animais, diz aqui a Lívia. Também temos aqui os gatos, ou seja, passou a ser obrigatório o microchip nos gatos. Chip obrigatório para animais de companhia. Aqui a Joana diz com o facto dos gatos e os furões terem de usar chip. Base de dados passou a ser uma. Os registros de chip ser no veterinário. Todos os cães são obrigados a ter microchip. Isso é verdade, mas é referente a 2008 e não a 2019. 2019 só um pequenino grupo de cães é que passou a ser, que ainda não estava, segundo essa obrigatoriedade, passou a estar. Que a Karine diz: os gatos precisam de estar microchipados, têm uma carteira de vacinação única e a base de dados unificada. O boletim de vacinas não foi nesta altura, já vamos falar sobre ele mais à frente. Bárbara diz: passou a ser obrigatório um microchip a partir dos 4 meses. Ok, boa.
base de dados num só sistema. Muito bem, que a Irena e a Maite a falar na base de dados, ou seja, no SIAC, muito bem. Já vamos, ah, já vamos falar sobre ele. A Letícia diz que deixou de ser obrigatório o registro na junta de freguesia. Já vamos ver se é bem assim ou não. Mas já vamos falar sobre isso. Muito bem. Antes de mais, a primeira mudança que houve foi aqui a passagem de tínhamos duas bases de dados, ou seja, tínhamos o CIRA e tínhamos o SICAF, que era uma base de dados pública, e o CIRA uma base de dados privada, e juntou-se no SIAC, nesta data de 25 de outubro. E com isto vem uma série de normas e obrigatoriedades também. Ou seja, o CIRA era uma base de dados onde todos os médicos veterinários tinham acesso. Ou seja, deixem-me só ver que está aqui uma colega vossa a dizer que não consegue entrar. Só responder aqui à vossa colega. Peço desculpa então. Então, como eu estava a dizer, tínhamos uma base de dados que era o CIRA, que era uma base de dados privada, ou seja, que era uma empresa que fazia a gestão de registros e era onde todos os médicos veterinários com atividade privada tinham acesso, compravam os créditos e registavam esses créditos no CIR e registavam os animais aqui. E depois tínhamos o SICAF, que era uma base de dados onde só os médicos veterinários municipais, ou seja, os médicos veterinários que trabalhavam para o Estado, os médicos veterinários dos canis municipais, tinham acesso e registavam os animais aqui. O que é que acontecia? Não havia cruzamento de dados. E isto fazia com que houvesse aqui um problema onde animais que estavam inseridos no CIRA, quem pesquisava no SICAF não conseguia ter acesso e ver se eles estavam registados ou não, ou seja, não conseguiram ver, não conseguiam ver o seu registro, nem ver os seus donos, e a mesma coisa acontecia com o contrário, ou seja, um veterinário na sua clínica não conseguia aceder para ver os proprietários de um cão que tivesse registado no SICAF. Aqui tenho aqui alguns colegas que não conseguem ouvir. São só vocês que não estão a conseguir ouvir ou há mais alguém com problemas também? Por favor, digam-me. Ok. Deve ser aqui alguns colegas que têm ok. Está aqui uma colega a dizer que já está, já conseguiu. Muito bem. Como eu estava a dizer, havia este problema de haver duas bases de dados onde muitas vezes se perdia informação. Por exemplo, um cão que tivesse sido identificado por um veterinário municipal, mas que entretanto se tivesse perdido e quem o encontrou fosse a um hospital veterinário ou fosse a uma clínica veterinária, o médico veterinário que estava no hospital ou na clínica não conseguia saber qual é que era o proprietário daquele animal. Ou seja, aquele animal era dado como não tendo dono até aceder num dia útil, num dia útil
Deixem-me só responder aqui à vossa colega que não está a conseguir entrar. Peço desculpa, está aqui uma colega vossa está em contacto comigo no, no WhatsApp do grupo, mas não consegue entrar. E pronto, então nesta data de 25 de outubro o que aconteceu foi que houve uma fusão destes dois, destas duas bases de dados. Eu peço desculpa, alguém que esteja no grupo de AVTG de Lisboa consegue colocar o link do YouTube no grupo para que a vossa colega consiga ver? Por favor. Se alguém o conseguir fazer, assim já conseguiam ajudar a colega. Ok, obrigado, Patrícia. Já está, a Karine também já colocou, muito bem. Muito obrigado pela entreajuda. Já está aí vários links para conseguirem assistir. Muito obrigado. E pronto, e então houve a fusão destas duas bases de dados, do CIRA e do CICAF, que fez com que não houvesse este transtorno de perda de informação. Ou seja, o que acontece aqui é que todos os registros que estavam feitos no CIRA passaram para esta nova base de dados, que é o SIAC, e todos os registros que estavam no SICAF passaram para o SIAC. Ou seja, houve uma fusão das duas bases de dados que fez com que agora todos os médicos veterinários têm acesso a esta base de dados e todos conseguem ver todos os animais que estão registados. Ou seja, já não há aqui transtornos de perca de informação pelo caminho. Isto foi a grande mudança a 25 de outubro de 2019. Entretanto, também houve outras alterações. Alterações estas que são, até agora, todos os animais tinham a obrigatoriedade de ser registados e ser vacinados contra a raiva, todos os cães, gatos e furões, caso fossem para fora do país. Mas não havia a obrigatoriedade da permanência destes animais em Portugal, estando registados e identificados. A 25 de outubro foi obrigatório, passou a ser obrigatório, a colocação de microchip em todos os cães, gatos e furões. Ou seja, os cães já era obrigatório. Todos os cães nascidos após dia 1 de julho de 2008 eram obrigatórios, tinham a obrigatoriedade de colocar o microchip até aos 6 meses de idade, como vocês sabem. Mas com esta entrada em vigor a 25 de outubro, passou aqui a que mesmo os cães nascidos até ao dia 30 de junho de 2008 tivessem que ser identificados também. Portanto, houve aqui algumas alterações. Bem como os gatos, como disseram aí muito bem, e houve quem dissesse também, os furões passou a ser obrigatório a colocação do microchip. No fundo, estamos a falar de animais de companhia. Estes animais são os animais que estão caracterizados como animais de companhia. Os pássaros, as pequenas aves, também estão caracterizados como animais de companhia, mas têm um tipo de registro diferente, que tem a ver com a anilha. Portanto, como não há possibilidade de introdução de um microchip em todas as aves, têm uma anilha, portanto, passam fora destas normas que estão aqui implementadas. Até aqui, tem alguma dúvida antes de eu passar aqui para os prazos legais para identificação dos animais, tanto os nascidos agora como os que já estavam nascidos e que já tinham a sua vida toda feita?
tudo ok, pelo que eu vejo, está tudo esclarecido, muito bem. Assim é que eu gosto. Então, como eu estava a dizer, até agora, até dia 24 de outubro de 2019, todos os cães nascidos após 1 de julho de 2008 tinham tinham a obrigatoriedade de ter um microchip. Mas haviam cães nascidos antes, não é? Estamos a falar de um cão que tenha agora 11 anos e meio, não tem um microchip, mas pode estar vivo. Ou seja, há cães que, principalmente aqueles cães mais pequeninos, duram facilmente até aos 16, 17, 18 anos. Portanto, temos aqui ainda alguns cães neste registro. É óbvio, se estivermos a falar de cães de um porte maior, se calhar a probabilidade de terem microchip é menor. Mas tem, ou seja, cães pequenos ainda há bastantes com esta idade. Ou seja, e estes são aqueles cães que não tinham microchip antigamente, têm 1 ano para a colocação do microchip. Ou seja, têm até 25 de outubro de 2020. Ou seja, têm 1 ano para a colocação do microchip. Isto os cães nascidos antes de dia 1 de julho de 2008. Ou seja, aqueles cães que ainda não tinham obrigatoriedade de colocação de microchip. Depois, temos todos os animais nascidos antes de 25 de outubro de 2019, ou seja, todos os gatos, todos os furões e os cães nascidos até dia 24 de 10 de 2019 têm até dia 25 de outubro de 2022, ou seja, têm 3 anos para o registro, sendo que os cães podem fazê-lo até aos 6 meses de idade, porque ainda estão sobre a lei anterior. Ou seja, um cão que nasceu a 24 de outubro de 2019 tem até 24 de abril de 2020 para colocar um microchip. Porquê? Porque vai segundo a lei anterior e vai ter a obrigatoriedade de identificação segundo a lei que estava em vigência a quando do nascimento dele, ou seja, quando ele nasceu. Mas os cães nascidos, ou seja, os gatos e os furões, têm 3 anos para o fazer, ou seja, só até 25 de outubro de 2022 é que têm que colocar o microchip. Depois, temos animais com microchip, mas sem registro. Isto é algo que não deveria acontecer. Um animal ter um microchip e não estar registado em nenhuma base de dados. Pode acontecer por vários motivos. Ou seja, pode acontecer porque houve um bug informático, pode acontecer porque não houve possibilidade de registar o animal na altura e não foi feito. Pode acontecer, como acontece muitas vezes, as associações colocam um microchip e depois, a posteriori, quando os animais são adotados, é que fazem o registro. E então pode haver aqui alguns animais, não devia, como eu digo, a partir do momento em que é colocado um microchip, o registro deve ser feito no momento, mas pode haver alguns animais nesta situação. E estes animais têm 1 ano para a colocação para a realização do registro no SIAC. Está bem? Estes aqui não se fala da colocação do microchip, porque já têm o microchip, mas sim o registro no SIAC. E depois temos aqui a grande diferença que é, antigamente, como eu dizia, o microchip era colocado entre os 3 e os 6 meses, como vocês sabem, mas agora o microchip é colocado até aos 4 meses de idade, ou seja, até aos 120 dias de idade. Ou então, até este animal mudar de detentor. E o que é mudar de detentor? É, por exemplo, um animal nasceu num criador. Vamos pôr aqui a situação de um criador. O animal nasce no criador. Antes eu já respondo à questão, só para não quebrar aqui o meu raciocínio. Antes deste animal ir para casa do proprietário que o adquiriu, o animal tem que ser identificado, ou seja, tem que ser microchipado e tem que ser identificado. Não pode, legalmente hoje em dia, um animal sair do criador ou sair da casa de
de alguém que teve uma ninhada e que deu e que alguém foi lá adotar, de uma associação, seja o que for, um animal não pode sair desse local sem ser identificado, ou seja, sem ter o microchip e ter o registro no SIAC. Temos aqui uma dúvida da Isabel, que é como é que o dono sabe se o animal está registado ou não, dado que tem um microchip? É uma questão simples, que é, quando for, e já vamos ver essa situação, quando for ao veterinário, pedir para o veterinário ver na base de dados se o animal está registado ou não. É muito simples, é ver se o animal está registado ou não, e se não tiver, é feito o registro e fazer o pagamento da devida taxa, como é óbvio. Até aqui, alguma dúvida? Têm alguma dúvida até o momento? Está tudo compreendido? Muito bem. Então, já sabemos, animais, cães, nascidos antes de 2008, ou seja, antes da lei ter mudado e de haver a obrigatoriedade de haver a obrigatoriedade da colocação do microchip, têm 1 ano para colocação. Todos os outros animais nascidos antes de 25 de outubro têm 3 anos para o fazer. Animais com chip, mas sem o registro, seja por que motivo for, têm 1 ano para fazer o registro. E animais nascidos após esta data de 25 de outubro de 2019, peço desculpa, têm 120 dias para fazer o registro. Aqui, colega tem o nick Pipacool, tem a dúvida que é o registro apenas é feito no veterinário. E depois temos aqui a Patrícia Correia que diz: eu tenho uma. Antigamente era necessário registar na Câmara e pagar a licença. Essa licença ainda é necessária? A Marta diz: e na junta de freguesia? O que é que vocês acham? O que é que vocês ouviram falar em relação ao registro na junta de freguesia? Aqui a colega Patrícia falou em Câmara, não é na Câmara, é na junta de freguesia. Mas o que é que vocês acham em relação a este registro na junta de freguesia? Acham que ainda está em vigor? Não está? Só para ter a ideia da vossa noção aqui em relação a isso, para eu, entretanto, poder dar-vos aqui também uma ideia sobre isso. Que a Maite diz: ia deixar de ser obrigatório, mas afinal agora continua a ser obrigatório. Aos animais de raça perigosa, só, muito bem. Na junta de freguesia penso que não seja preciso, só seja preciso animais de raça perigosa, só para animais potencialmente perigosos. Potencialmente perigosos, já ouviu a duas versões, já não está em vigor. Que a Rosa diz que é necessário o registro na junta de freguesia. Ainda é necessário. Há aqui quem diga só de raça. Muito bem. Muito bem. Ora, então vamos falar um bocadinho de política. E isto só se pode falar assim porque são politiquices, acima de tudo. Ou seja, antigamente havia 2 tipos de identidades. Havia a identidade identificadora de um animal e a identidade que efetuava o licenciamento e o registro de um animal. E isto eram identidades diferentes. A identidade identificadora sempre foi o médico veterinário. Ou seja, o médico veterinário sempre identificou os animais. Não havia ninguém, não havia um presidente de junta, um funcionário de uma junta de freguesia, um funcionário camarário, que fosse identificar um animal. Colocação do microchip no animal e garantir o estado de salubridade, ou seja, o estado de saúde daquele animal. Isso sempre foi um médico veterinário e aqui não há dúvidas. Aquilo que existia antigamente é que a entidade que fazia o registro dos animais era a junta de freguesia. O que é que alterou com este decreto de lei?
os veterinários passaram a ser a identidade identificadora e a identidade de registro. Ou seja, com isto passou a informação de que deixou de ser obrigatório o registro dos animais de companhia, neste caso cães, na junta de freguesia. Ou seja, deixou de haver o registro na junta de freguesia e o subsequente pagamento da taxa que era variável e já falamos sobre ela. O que é que aconteceu com este decreto-lei? As juntas de freguesia viram-se sem uma fatia grande de receita da junta de freguesia. Ou seja, uma das grandes receitas da junta de freguesia era as licenças dos animais. E então foram buscar o decreto de lei deles, antigo, remetia ao ano não sei quando é que era, em que dizia que esse decreto de lei era irrevogável. O que é que isto quer dizer? Que nenhuma lei pode anular aquela. Por muito que saia outra lei superior, aquela lei não pode ser anulada. Ou seja, tivemos aqui uma altura de vazio legal, onde tínhamos uma lei que dizia que os donos, e dizia expressamente que o registro era só e unicamente no médico veterinário feito na plataforma SIAC, mas tínhamos também uma lei que dizia que o registro de cães, de todos os canídeos, era feito também na junta de freguesia. Ou seja, tínhamos aqui uma altura em que havia aqui um vazio que não se sabia muito bem. Entretanto, as juntas de freguesia, como entidade política, e como sabem, todas as entidades políticas têm sempre muita força, principalmente quando mete dinheiro, têm sempre muita força para conseguirem alterar tudo e pensar mais neles do que propriamente nos proprietários e nos animais em si. E então, e peço desculpa, durante esta altura em que havia este vazio, só os cães de raça potencialmente perigosa é que era obrigatório o registro na junta de freguesia. Ou seja, fazia todo o sentido haver o levantamento de quantos animais de raça potencialmente perigosa é que existia naquela freguesia. Faria todo o sentido. O que é que aconteceu entretanto? Veio essa lei a dizer que afinal é necessário o registro na junta de freguesia. E pronto. Agora, eu não vos sei dizer muito bem o que é que está a acontecer. Ou seja, não vos consigo dizer que é necessário fazer o registro ou não é necessário fazer o registro. Porque na comunidade veterinária ainda ninguém percebeu muito bem se é necessário ou não. Tal como nas juntas de freguesias também ainda ninguém percebeu muito bem se é necessário ou não. E isto digo-vos porque há juntas de freguesia que aceitam o registro e há outras que estão a dizer que não é necessário, que ainda estão à espera de mais informação. Portanto, de momento, ainda não sei muito bem responder a essas questões que deram, se era necessária fazer o registro ou não. Aqui a Maite está a dizer, é necessário porque pagou uma multa de 50 euros por cada cão que não tinha registado na junta. Depende. É como eu lhe digo. Se é necessário ou não, estamos numa altura em que ainda não se sabe muito bem. Quem vai à junta para fazer o pagamento, a maior parte das juntas aceita, mas as leis andam aqui um bocadinho contraditórias, está bem? Portanto, isso depende. Agora, o que é que vocês acham? Também, respondendo a esta questão da junta de freguesia, eu não sei, segundo aquilo que eu tenho passado de informação, tanto aos meus formandos como aos meus clientes, é que para passarem na junta e para verem o que é que a junta de freguesia diz. Ou seja, o que é que a junta de freguesia diz sobre isso. Porque a junta de freguesia é independente em querer que não há. E temos aqui duas ideias. Temos aqui a Beatriz Pereira que diz na junta de freguesia onde mora ainda aceitam os registros lá, e a Patrícia Correia diz que quando foi renovar na junta de freguesia disseram que não era necessário. Ou seja, temos aqui duas realidades diferentes, como eu digo, vai depender um bocadinho. Isto porquê? Porque cada junta de freguesia sempre foi autónoma até no valor da licença. Portanto, vai ser aqui um bocadinho
cada junta de freguesia vai decidir aqui um bocadinho aquilo que vai fazer. Agora, aqui a Maria diz que com isto acho que está a haver uma sobretaxa sobre os animais. Não percebo o porquê de haver uma sobretaxa sobre os animais, visto que já era uma taxa que havia, mas se quiser, se quiser também, se puder explicar, eu agradecia para perceber a sua linha de pensamento. A Lígia diz, pela lógica não deveria ser necessário. Anteriormente havia a questão de serem bases de dados diferentes, atualmente não se justifica o gasto duplicado para o mesmo serviço. Correto? Não tem a ver com as bases de dados diferentes, porque o registro na junta de freguesia é um registro completamente independente do resto, está bem? Não tem a ver propriamente com o registro nas bases de dados. Portanto, esta duplicação sempre houve. A Aline diz, ao meu ver, quando um cão oferece perigo à sociedade, deve haver um registro na junta de freguesia, por se tratar de interesse público. De resto, é uma questão muito mais particular. Muito bem, concordo consigo também e vou um bocadinho mais além, que é, eu não me faz sentido que um cão pague para existir. Não me faz sentido que haja uma distinção de espécie. Ou seja, porque é que uma pessoa não paga para existir, porque é que um gato não paga para existir, um pássaro, um cavalo, um porco, uma ovelha, uma vaca, um camelo, seja o que for, e um cão tem que pagar. Não me faz sentido. Ou seja, não é por andar na rua, porque os cães andam na rua, mas quem quiser andar com um gato, anda com um gato. Quem quiser andar com uma iguana, anda com uma iguana. Quem quiser andar com um porco vietnamita, como há muitas pessoas que andam hoje em dia, porque têm porcos vietnamitas em casa, podem andar com eles na rua também. Não andam porque não querem. Portanto, eu não me faz sentido que se pague uma taxa para um animal. Aqui a Beatriz está a questionar se é obrigatório o registro do animal na junta de freguesia. É o que eu estava a dizer. Há juntas de freguesia que sim, há outras que não. Eu ainda não tivemos ainda não tivemos um comunicado da Ordem dos Médicos Veterinários que nos dissesse é para fazer desta maneira. Aquilo que nos foi comunicado para já é que para irem à junta de freguesia registar. Aqui a colega que tem o nick Pipacul diz a mim foi-me dito que os gatos precisavam de ser registados na junta. Sim, houve uma proposta de lei e estou a dizer uma proposta de lei, ainda não saiu um decreto de lei, está bem? Mesmo que haja propostas de lei e a lei seja aprovada no Parlamento, tem que haver um decreto de lei que é publicado em Diário da República para passar a efetividade do mesmo. Portanto, ainda não saiu o decreto de lei para isso, mas está a ser estudado a possibilidade de os outros animais de companhia, ou seja, os furões e os gatos, pagarem uma taxa única. Ou seja, pagam a primeira vez que são registados e nada mais. E a única coisa que está aqui a ver é se os cães vão entrar nisto ou não. A Maria diz assim, porque tem que pagar uma taxa na junta de freguesia e pagar também o seu registro no veterinário. Penso que este registro seria suficiente. Sim, ok, o registro é suficiente, mas a taxa já existia de antes na junta de freguesia. Ou seja, não é uma sobretaxa, porque para isso estávamos a falar de taxas diferentes, está bem? Ou seja, de duas taxas para a mesma coisa. Eu já vou falar sobre o valor que se paga no veterinário, porque não tem muito a ver com... Ou seja, não são taxas, mas sim valores de serviços. Ou seja, como eu estava a dizer, esta taxa faria-me sentido se fosse para todos os animais de companhia e também me faria sentido se fosse para saber qual é que é todo o efetivo animal, ou seja, e para saber quantos animais existem e onde e em que condições. Isto faria-me todo o sentido. O problema é que isto não acontece. Não existe. Aqui houve uma colega que diz que pagou uma multa, deve ter havido uma denúncia para ter ido alguém ver e ver que os animais não estavam registados, porque numa situação normal não há direito a multa, porque também não há fiscalização. Ou seja, isto já me aconteceu, em minha casa registrei as minhas cadelas, tinha os meus cães registados, mas sabia perfeitamente que à minha volta
ninguém tinha os cães registados. Ou seja, eu recebia todos os anos uma carta da junta de freguesia para ir pagar a minha taxa, mas os meus vizinhos nunca receberam rigorosamente nada porque também nunca foram lá. Portanto, também não me faz muito sentido que o pagamento da taxa seja só para quem, na realidade, vai lá fazer o registro. Deveria ser para todas as pessoas, ou seja, devia haver fiscalização para saber que animais há onde e para saber em que condições é que há estes animais e todos deveriam pagar. Porque se todos pagassem, faria-me também mais sentido do que propriamente ser só quem se quer deslocar à junta de freguesia, perder tempo para pagar uma taxa que não, depois no fim não é fiscalizado em lado nenhum. Aqui Isaíris diz, a pessoa que não registrar o cão pode pagar a multa, é o que eu estou a dizer, pode pagar, não quer dizer que a pague. Mas essa taxa, aqui a Matilde diz, essa taxa paga-se só por ter um cão ou qualquer animal. Para já, aquilo que está é pelos cães, mas uma das coisas que está em discussão e que está em discussão por parte dos médicos veterinários é que não faz, pela voz da Ordem dos Médicos Veterinários, como é óbvio, é que não faz sentido que sejam só os cães a pagar. Ou seja, para haver uma taxa, que sejam todos os animais a pagar e não só e unicamente os cães, porque não faz sentido haver aqui uma diferenciação entre espécies. E neste caso já está cheio apenas para cães, para já sim. Essa independência das juntas de freguesia dá margem para muita discussão. Politiquices, Aline, e eu não sou político, espero nunca o ser, portanto não sei dessas situações. A Maite diz, sim, foi uma denúncia porque sou presidente de uma associação de animais e sou contra essa treta do registro e houve uma alma que foi fazer queixa porque fiz queixa das condições como ela tinha o animal. Lá está. Maite, o que eu lhe posso dizer é que quem anda à chuva molha, sendo uma lei tem que respeitar. Sendo contra ou não, tem que respeitar. Se calhar poderia, sendo presidente de uma associação, se calhar, digo eu, poderia ter ido junto à junta de freguesia e pedir a isenção da taxa para os animais da associação. O ser contra é uma coisa, o não o fazer é outra. Eu também sou contra ter que pagar IVA dos meus serviços médico-veterinário, mas tenho que pagar porque assim a lei o obriga, senão também vou pagar multas. Portanto, é assim, como eu lhe digo, quem anda à chuva molha-se e pode acontecer. As denúncias podem acontecer. Infelizmente, as pessoas têm este má fundo e este problema de quando algo não lhes corre bem irem fazer denúncias, mas temos que estar precavidos em relação a isso. Muito bem. Então, voltando um bocadinho aqui à parte dos tempos para registro e tudo, temos aqui a Susana Louro diz, e nos animais exóticos, para já, o único animal exótico já não é exótico, já é novo animal de companhia, é o furão, que está incluído, todos os outros não têm obrigatoriedades de identificação ou de vacinação em Portugal. Muito bem. Aqui, os registros, como viram, temos aqui estes registros todos, ou seja, vou recapitular novamente, ou seja, cães nascidos antes de 1 de julho de 2008, um ano para o registro, ou seja, até outubro de 2020, todos os animais nascidos antes de 25 de outubro até 25 de outubro de 2022, ou então aqueles os cães que têm até os 6 meses de idade, animais com microchip ou sem registro, 1 ano, e animais nascidos após a data da vigência ou seja, a data de publicação deste decreto-lei, até aos 120 dias de idade. A Susana Louro diz que os animais exóticos têm registro no CITES, sim, mas isso é uma plataforma à parte de registro de animais exóticos que não entra para estas normas de identificação normas de identificação de animais de companhia, ou seja, o CITES, em princípio, é algo que tem que ser registado logo a quando do nascimento e a quando da transição de animais
entre países, mesmo países comunitários. Aqui a Marta diz porque é que um furão é considerado animal de companhia, qual a característica que faz com que ele seja um coelho, por exemplo, ou seja um coelho, por exemplo, não. Tem a ver com a propagação de doenças. Os furões são os únicos animais em paralelo com os cães que têm a obrigatoriedade também de levar a vacina da raiva por facilidade, por serem carnívoros silvestres e terem a facilidade de apanhar a raiva tal e qual como os cães. Portanto, tem a ver um bocadinho com o controle de doenças zoonóticas, está bem? E aqui, por isso é que o furão foi aqui, entrou aqui para a parte dos animais de companhia. Avançando, temos estes registros todos, mas isto tudo é anulado se o animal for vacinado antes. Ou seja, e quem diz anulado diz desparasitado, e quem diz desparasitado diz ser consultado. Ou seja, estes animais têm que estar todos identificados nestes prazos ou então até à próxima vacinação. O que quer dizer que aquele prazo dos 3 anos muitas vezes é encolhido, ou mesmo de 1 ano, é encolhido até serem vacinados ou, como eu disse há bocado, alterarem o seu detentor, ou seja, o seu proprietário. Portanto, como eu disse, um animal que saia de um criador, que saia de uma associação, já tem que sair devidamente identificado e registado no nome do proprietário que vai ficar com ele. Está bem? Até aqui, alguma dúvida? Alexandre pergunta qual é a imagem que é suposto estar no ecrã. Que imagem é que está a ver, Alexandra? Está a ver um cartoon? Se estiver a ver um cartoon, é o correto. Não? Está a haver mais cortes de internet agora? Estão a sentir que está a haver mais cortes de internet? Todos? Ou é algo aqui da ligação, da vossa ligação? Só para perceber. Ok, eu vou explicar o porquê de agora e agora vão sempre notar um bocadinho mais de cortes nas ligações. Porquê? Porque houve agora e saiu um decreto-lei para isso, novamente, que permite as operadoras baixarem a qualidade, ou seja, a velocidade e a qualidade do serviço para alguns sites. E o YouTube é um deles. Se vocês repararem, já não tem a possibilidade de pôr o vídeo em 1080p. Agora o máximo está é 720p, mas se puserem 480p dá para isso. Isto porquê? Porque principalmente quem tem internet da nós, nota-se que eles já vieram assumir que já baixaram a qualidade para o serviço não entrar em colapso, está bem? Portanto, é normal que por várias vezes, em alguns pontos, vocês, receptores, consigam ter ou possam ter alguns problemas de internet. Portanto, e quando assim o tiverem, digam-me para eu poder aguardar um bocadinho, mas como está aqui a colega Marta a dizer, baixem para 480p, não estamos a trabalhar com imagens de detalhe, com nada de detalhe que tenham que ver com muito detalhe, portanto 480p serve perfeitamente para conseguirem ver à vontade. Está bem?
Muito bem. A partir de agora, temos aqui outra coisa, porque vacinar um animal, desparasitar um animal, ou seja o que for, não é só chegar lá, vacinar e vir embora. Tem que ser emitido um DIAC, ou seja, uma declaração de como se fosse a folha do registro dos animais. Eu vou pôr aqui para vocês verem aqui página, só um bocadinho. Vou pôr aqui para vocês conseguirem ter acesso a isto. Ou seja, isto que está aqui é o SIAC. Vocês conseguem ver aqui a página do SIAC. Ou seja, estão aqui a ver, isto é a página de registro animal, tem aqui o número de animais que foram registados desde este início, o número de créditos que eu tenho, neste momento tenho 0 créditos, já explico o que são os créditos, e depois eu posso chegar aqui e vir aqui à pesquisa dos animais. Vou, por exemplo, aqui buscar o registro, por exemplo, aqui da minha cadela Prada. E eu chego aqui, venho aqui ver e aparece aqui os dados todos. Eu posso chegar aqui às opções e imprimir DIAC. O que é este imprimir DIAC? É imprimir, isto abre-me aqui um PDF, que eu vou abrir, que é tal declaração de identificação de animal de companhia, como se fosse o bilhete de identidade. O que é que acontece? Se vocês virem aqui, aparece aqui profilaxia antirrábica. Ou seja, aparece aqui um ponto, eu vou terminar isto aqui, aparece aqui um ponto para a vacinação antirrábica do cão. E é aqui que isto que altera quando temos que registar alguma coisa. Eu, se vier aqui às opções, posso vir aqui e deixem-me ver aqui documentos, não, detalhes, opções. Não, peço desculpa. Que é aqui, registar profilaxia, é aqui atrás. Registar profilaxia. Eu chego aqui e introduzo o número de microchip de um animal. Eu vou só voltar aqui à pesquisa só para ir buscar o número de microchip desta minha cadela. Voltar aqui atrás e vamos fazer como se fôssemos registar. Para vocês verem os passos que agora é necessário fazer cada vez que se for vacinar um animal. Chego aqui, coloco o microchip do animal e meto aqui profilaxia antirrábica. Mas posso escolher à mesma, dizer que o animal teve uma alergia, foi feita uma amputação, foi feita uma cirurgia, foi feita uma intervenção, foi feita uma mutilação, ou seja, o animal foi alvo de uma mutilação, outra vacinação qualquer, outros, que dá para tudo, e profilaxia antirrábica. Ou seja, tudo aquilo que se faz com os animais agora tem que ser a seguir aqui registado. Eu vou, por exemplo, carregar aqui profilaxia antirrábica e venho aqui à vacina. E ele aparece-me logo aqui as vacinas todas disponíveis no mercado, à qual eu posso escolher uma. Vou, por exemplo, escolher aqui a Rabizin. Tenho que introduzir o lote da vacina. Vamos só fazer aqui um teste. L-1, 2, 3, 4, 5. A data da vacinação, vamos pôr como se fosse hoje, dia 25. E a data da validade, porque, como sabem, as validades das vacinas têm, ou seja, o tempo com que ela fica válida, ou seja, até ao próximo revacinação do animal, tem a ver inteiramente com o laboratório que a produz. Por exemplo, esta Rabizin tem validade de 3 anos, quando o animal é revacinado uma vez com essa vacina. Portanto, eu chegar aqui ao válido e vamos pôr, a minha cadela por acaso foi vacinada com esta o ano passado, ou seja, o
o ano passado, portanto vamos avançar aqui para 2023, até março 24 de 2023. E isto seria que se eu tivesse vacinado este cão hoje. Veterinário, escolhi eu, e descrição se eu quisesse pôr alguma descrição. E carregava em guardar. Ao guardar, iria-me sair um papel igual àquele DIAC que estava ali atrás, que eu vos mostrei há bocadinho, mas com a informação direta daquele, desta vacinação que foi feita. Portanto, isto é aquilo que tem que ser feito. Pode também ser feito documento de esterilização, ou seja, colocação do microchip novamente aqui do animal, data da esterilização, o veterinário que fez e depois a esterilização realizada. Tudo isto tem que ser feito. Como eu estava a dizer, pode ser feito outros. Ou seja, eu posso chegar aqui, pôr um microchip novamente e chegar aqui por outra vacinação. E na outra vacinação eu meto a data que foi feita e aqui tem de escrever a vacina que foi feita. Por exemplo, Novivac DHPPI mais L e depois pôr lote L-1, 2, 3, 4, 5 e isto sai no DIAC. E sim, isto tem que ser feito sempre que se faz alguma coisa. Por exemplo, chegar aqui e meter alergia, aparece a alergia, a data da alergia e a descrição. Ou seja, teve uma reação anafilática a que vacina. Amputação, a mesma coisa. Cirurgia, a data e que cirurgia foi feita. Intervenção, ou seja, o que é que foi feito no animal. Profilaxia antirrábica já chegámos e ainda tem os outros que têm data e descrição para colocar. Está bem? E isto é tudo aquilo que pode ser feito e deve ser feito sempre no DIAC e sempre que faz alguma coisa o animal tem que acompanhar, ou seja, este DIAC tem que acompanhar o animal. Temos aqui algumas dúvidas, que é, aqui a Rita perguntou se eram os donos que iam fazer isso ao veterinário, a Joana já respondeu muito bem, que são os veterinários que têm a fazer, perfeito. A Matilde diz porque é que qualquer procedimento tem que se emitir um DIAC que supostamente é o BI do animal, que é para estar o mais atualizado possível. Aqui sim é duplicação. O animal tem o registro no livro de vacinas, mas tem que ser emitido um DIAC também. Aqui sim é um DIAC. Tem que ser feito o DIAC. Aqui a Beatriz diz, a minha gata vai tirar um tumor mamário. O veterinário tem que emitir um DIAC depois? Deveria sim. Sendo feita uma intervenção, deveria emitir um DIAC a seguir. Sabemos que não se faz, isto é mais feito para vacinações, principalmente a vacina da raiva, mas para fazer tudo certinho deveria ser feito sim. A Lígia diz, as intervenções anteriores deverão ser também incluídas ou somente a partir do dia 25 de outubro. Deverão ser também incluídas as esterilizações, ou seja, as esterilizações ou se o animal teve alguma amputação, ou seja, se o animal foi amputado algum membro, caudas ou orelhas, está bem? Aí sim deve ser registado. Caso contrário, não. A Joana diz, isso tem mais custos? Para o dono não tem custos, porque este registro não é feito, ou seja, não tem um custo direto, mas é trabalho a mais que o veterinário vai ter. Ou seja, é mais trabalho que se vai ter, por isso é que está aqui esta imagem do Guess Who's Gonna Pay, ou seja, alguém tem que pagar este trabalho acrescido, a impressão das folhas, tudo isto tem que ser pago por alguém. Infelizmente é assim, é trabalho que se tem a mais e alguém tem que o pagar. E serão os donos que vão pagar estas situações todas. Mas, Beatriz diz, se levar 2 vacinas no mesmo dia, tem que ser registadas 2 aí, certo? Sim, pode ser registado, podem ser registadas as 2, desde que não seja, se for a rábica, tem que ser um registro para a rábica e outro registro para outra qualquer. Se forem as 2 sem ser a rábica, pode ser as 2 escritas no mesmo parte da descrição, mas sim, cada alteração sai um DIAC diferente e está sempre em vigor o mais recente. Aqui a Marta diz o que significa créditos, ou seja, muito bem, cada crédito é quanto custa um registro de animal, ou seja,
o registro do animal equivale a um crédito. Crédito este que o médico veterinário tem que comprar. O médico veterinário tem que comprar estes créditos previamente para poder fazer estes registros dos animais. Eu agora não tenho créditos, os créditos acabaram e então tenho que comprar mais créditos para poder registar animais. Como vocês viram, estava lá 0 créditos. O que é que acontece? Estes créditos são comprados em blocos de 10 que têm um valor de cerca de 3 euros cada crédito. E aqui já está a tal taxa de 1,5€ ou 2,5€, já não estou recordado, que diziam que os donos iam pagar para o registro dos animais. Isto já havia antes no CIAC, no CIRA, peço desculpa. Este registro já havia no CIRA anteriormente, portanto, não há aqui alteração rigorosamente nenhuma em relação a estas taxas. Isto já havia, já se pagava. São créditos de registro dos animais que têm que ser adquiridos pelo médico veterinário para poder registar os animais no site. Aqui, aqui a Pipa Cool diz esse registro pode ser feito no passaporte das amputações, tem que ser feito na parte dos outros tratamentos. Ou seja, eu vou pegar aqui num livro de vacinas destes novos que estão em vigor e tem aqui a parte dos outros tratamentos e deve ser registado aqui também. Ou seja, deve estar registado tanto no DIAC como aqui. Mas aqui a Lígia diz: estes dados continuam a estar presentes e a serem registados no boletim sanitário? Sim, senhor. Tanto as vacinas como o resto dos procedimentos registados sempre no boletim sanitário também, que eu já vos mostro. Aqui a Bárbara diz: os DIACs podem ser enviados por mail sem necessidade de imprimir. Podem ser enviados por mail sem a necessidade de imprimir, mas o dono depois tem que imprimir para levar o DIAC sempre com ele. O DIAC tem um espacinho que equivale à assinatura do médico veterinário. Portanto, eu não sei até que ponto, e é algo que também está em discussão, que se ele não tiver assinado, qual é que é a validade dele. Ou seja, se ele não tiver assinado e a vinheta do médico veterinário se tem validade ou não. Estamos aqui em discussão também para perceber isso, mas sim, neste momento há a possibilidade de enviar diretamente por mail sem ser necessário a impressão no consultório. Sempre é menos papel e menos um custo para o médico veterinário. Aqui a Bárbara também questionou: os proprietários devem ter estes DIACs impressos para alguma consulta só por causa das autoridades o requererem. Ou seja, neste caso, ter a vacina da raiva ou outra vacina qualquer registada no boletim sanitário não vale de nada se não tiver o DIAC atualizado. Portanto, o DIAC é que vai indicar mesmo que o animal tenha a vacina da raiva em dia. Aqui a Maite diz: por cada registro que faça no DIAC gasta um crédito. É isso mesmo, ou seja, compra-se créditos no site e por cada registro de animal gasta-se um crédito. Ou seja, eu vou colocar um microchip no animal e registar o animal no SIAC, gasto um crédito. Eu vou registar um animal que tem um microchip, mas não tem o registro feito, gasto um crédito também. Portanto, aqui cada registro que se faça de um animal novo gasta-se um crédito no CIRA. No SIAC, peço desculpa. Está certo? Já mais compreendido agora? A Rosa questiona: desde quando existem os registros no DIAC? Desde dia 25 de outubro de 2019. Desde o SIAC. Desde que o SIAC entrou em vigor, entraram os DIACs em vigor. Que a colega Roque Miranda diz: e se o animal fizer duas coisas? Lá está. Tem que ser emitido 2 DIACs, sendo que fica em vigor o mais recente. Rosa diz: vacinei os meus cães há um mês e não me foi entregue nada. Pronto.
deveria ter sido, lá está, deveria ter sido entregue um DIAC ou é enviado por mail. É uma questão de questionar o seu veterinário para que ele lhe envie o DIAC. Está bem? Pode-se ter esquecido na altura e, entretanto, é uma questão também de questionar e ele envia-lhe o DIAC por mail sem problema nenhum. Ele ou outro veterinário qualquer, desde que tenha acesso ao livro de vacinas e consiga atestar que aquele animal foi vacinado mesmo, não é? Portanto, é uma questão de se fazer isso sem problema nenhum. Aqui a Lígia diz, sim, tudo bem, só acho que não fazia sentido de existir uma informação duplicada no boletim onde tudo é registado e depois um DIAC para cada intervenção. Sim, eu compreendo, mas eu tenho aqui no meu escritório improvisado, aqui para vos dar os webinars, tenho, acho que são 4 boletins de vacinas. Estão aqui, 4 boletins de vacinas dos novos e tenho aqui 3 dos antigos que já vos vou mostrar a diferença. O que é que acontece? Tenho também aqui, ao lado destes boletins, tenho microchips e por acaso atrás tenho vinhetas de vacinas que me passaram a validade e eu tirei as vinhetas e pus aqui. Ou seja, tenho aqui os microchips para efeitos meramente pedagógicos, para vos mostrar, e as vinhetas também. O que é que acontece? Qualquer pessoa tem acesso, ou seja, consegue chegar a um boletim de vacinas, vai ao veterinário, tem o boletim de vacinas e depois, se quiser, os outros anos já não vai lá mais. Porquê? Ou em Photoshop recria as vinhetas e coloca aqui, tanto a vinheta do médico como a vinheta da vacina, todas elas, e coloca no boletim de vacinas e consegue forjar vacinações. Ou, como havia bastantes falsificações de colocações de vacinas por parte de criadeiros, como falámos agora no webinar dos animais errantes, por parte de criadeiros, ou seja, por parte de pessoas que criam animais e que não têm intenções assim tão boas. O que é que acontece com o DIAC? É uma chatice o DIAC, é verdade. É mais trabalho que se tem, é mais cuidado. É mais, ou seja, tem que se ter aqui demora mais tempo, gasta-se bastante mais tempo, gasta-se algum dinheiro a mais se tivermos que imprimir, colocar uma vinheta e assinar, mas na plataforma, à plataforma do SIAC, só têm acesso mesmo os veterinários. E só têm mesmo acesso os veterinários com as cotas da ordem em dia, ou seja, com veterinários que estão capacitados para trabalhar e para fazer procedimentos médico-veterinários. E isto faz com que ganhemos aqui um bocadinho mais de qualidade e de assertividade no trabalho, está bem? Portanto, é um bocadinho mais para controlar, aqui como está a dizer a Marta, que faz todo sentido, conhecer um criador de boxers que fazia exatamente isso. Ainda é uma maneira de controlar tudo, é isso mesmo. No fundo, ou seja, o assim é uma maneira de controlar tudo. É isso mesmo, é uma maneira de controlar isto tudo. A Karin diz, mas não faria mais sentido centralizar tudo no DIAC? Faria, mas existe uma coisa importante, que é a colocação da vinheta que vem nos frascos das vacinas. Ou seja, num frasco de vacinas, aqui buscar, vamos imaginar, por exemplo, este frasco de vacinas, vem aqui a vinheta. E o boletim existe para nós podermos colocar a vinheta no boletim e dizer a vacina foi esta. E isto é muito importante saber que a vacina foi esta, foi dada esta vacina nesta data e esta vacina referente a este lote e na realidade foi esta mesmo, porque a vinheta sai do frasquinho que se deu. Para quê? Para saber um animal, por exemplo, tenha tido uma reação alérgica a uma vacina, para saber que já não vai fazer aquela vacina mais vez nenhuma sob o risco de cada vez vir a ter reações alérgicas maiores. E também para se garantir que foi mesmo aquela vacina dada àquele animal.
Portanto, é bastante importante haver o boletim também para conseguirmos ter aqui uma certeza daquilo que foi feito. Ou seja, o DIAC faz com que não haja burlas, faz com que não haja falsificações de vacinações e o boletim diz-nos exatamente aquilo que foi feito naquele animal. Faz-me sentido que hajam os dois, está bem? Ou então que o site tivesse maneira de carregar todas as vacinas existentes, com todos os lotes em vigência, e nós tínhamos que carregar que aquela vacina foi dada naquele lote e isso descontava de um estoque que anteriormente o veterinário já tinha ido carregar no site. Não sei se me estou a fazer entender. Só me faz sentido haver só o site se o veterinário, por exemplo, eu chego aqui e comprei estas vacinas. São 10 vacinas Canigen DHPPI-L. Ou seja, 10 vacinas... 10 vacinas polivalentes de cão da Virbac, que são as Canigen DHPPI-L. E eu chegava ao site e introduzia: eu, João Salgueiro, médico veterinário, adquiri no dia tal as vacinas com este lote, com este número que está aqui, não sei se vocês conseguem ver, que é um número que existe para cada caixa diferente, que equivale a este lote, tem a validade desta data e foram 10 vacinas. E eu chegava ao site e dizia: ok, vacinei um cão com esta vacina. E saía do meu estoque. Está bem? E assim não havia o risco de haver aqui vacinações com vacinas que não existem. Está bem? Portanto, era bastante importante e faria sentido haver só o DIAC se houvesse maneira de haver um controle desta forma. Que, neste momento, não há maneira disso acontecer. Está bem? Aqui a Matilde questiona: o meu vídeo está a bloquear, mas porque é que o veterinário tem que comprar créditos? Porque é que simplesmente não dão os créditos? Ou seja, porque tudo é um negócio. Tudo é um negócio, Matilde. E respondendo também aqui um bocadinho à questão de Elizabeth, os créditos, ou seja, o veterinário tem que comprar os créditos que é para poder registar animais. Como tudo na vida é um negócio, tem que se pagar por tudo. Ou seja, paga-se pelo microchip, que o veterinário tem que comprar um microchip, paga-se pelos boletins, porque agora os boletins são pagos, como já vamos falar disso, o veterinário também tem que comprar os boletins. O veterinário tem que comprar as vinhetas para colocar no boletim de vacinas as vinhetas do próprio médico veterinário e ainda tem que comprar as vacinas também e mais os créditos. Portanto, para fazer um registro e para fazer uma vacinação tem que haver todo um investimento, porque tudo é um negócio. Seria mais lógico não haver créditos, é verdade. Seria mais lógico que uma pessoa registava o animal e ponto, e a pessoa pagava a taxa a quem tinha que pagar e nem era ao veterinário. Neste caso, nós temos que investir dinheiro para comprar créditos para poder registar animais. É um negócio, as coisas são assim, seja o que é o que costuma acontecer. Mais aqui a Patrícia, mas então não podia ser tudo digital e acabar com o boletim, ok, já foi esclarecido. Mas a existência dessa plataforma para identificar todas as vacinas daria muito trabalho, não? E se houvesse algum bug no sistema, haveria uma grande confusão, certo? Claro que sim. E havia um trabalho acrescido, que era, assim que havia uma encomenda, vocês vamos imaginar agora um bocadinho do ponto de vista da gestão de estoques. Eu faço uma encomenda para a minha clínica. Eu tenho que inserir aquilo que recebi no programa de gestão, mas também tinha que ir inserir no SIAC as vacinas que tinha recebido. E se tivesse havido uma perda qualquer de vacinas, ou porque se estragou, ou porque o animal mexeu-se mais e a vacina não foi dada, por algum motivo, tinha que haver aqui um serviço de gestão de estoque também no SIAC, ou seja, era algo bastante mais acrescido, ou seja, um problema aqui bastante mais acrescido e bastante mais complicado. Eu acho que assim estamos relativamente bem. São 2, é mais trabalho, não faz muito sentido estarmos aqui com duplicados, mas assim pelo menos conseguimos garantir que não há pessoas a ir
vacinar onde não devem, ou seja, aqui com o veterinário vacina sempre. Aqui, a Rita Pereira diz, ou seja, vocês têm que pagar para trabalhar, nós e todas as pessoas, está bem? Mas acima de tudo sim, temos que descapitalizar, é o termo correto, não é pagar para trabalhar, mas descapitalizar, investir dinheiro para depois poder ir reaver esse dinheiro, sim, para terem mais ou menos a noção, para registar um animal, para registar um animal, os valores que se praticam para colocar um microchip e fazer o registro no SIAC de um animal não paga o investimento que tem que ser feito para o fazer. Ou seja, os microchips só são pagos, só são comprados às caixas de 10, os boletins de vacinas só são pagos a 25 unidades, as vinhetas são também 100 unidades mínimas ou 150 e os créditos também são a 10 créditos mínimos. Portanto, como estão a ver, para fazer um registro de um animal e as vacinas também vêm só em caixas de 10, as seringas vêm em caixas de 100, as agulhas vêm em caixas de 100, ou seja, tem que haver um investimento para depois poder haver um retorno lento. Portanto, sim, mas isso acontece com todos os negócios. Um café para começar a trabalhar também tem que comprar stock para funcionar, uma loja de roupa para trabalhar também tem que comprar stock para começar a funcionar, uma pet shop a mesma coisa, um restaurante a mesma coisa. Acontece com todos os negócios, isso acontece e é normal. Nós apenas trabalhamos na saúde animal e pronto, às vezes tende-se a aplicar aqui um bocadinho a parte emocional ao esforço, mas é como qualquer outro negócio, não me parece que seja nada de mais. Às vezes os donos não veem isto quando chega à altura de ter que pagar e ter que ver o porquê de terem que pagar as coisas e terem que pagar muitas vezes um custo acrescido às coisas, muitas vezes é por causa disto, porque o veterinário já descapitalizou, já teve um investimento muito grande e muitas vezes de produtos que passam a validade relativamente rápido. Aqui a Lígia diz, faz todo sentido, obrigado pela explicação, não tinha ideia de tanto negócio obscuro por trás dos registros. Pegando um bocadinho aqui no negócio obscuro, e como houve uma colega há bocado que disse em relação aos que teve conhecimento de um criador de cães que fazia isso também, os criadores só fazem isso porque os veterinários também deixam, está bem? Ou seja, apesar de haver farmácias que ilegalmente vendem vacinas para cães e para gatos e para outras espécies, e isso é ilegal, as vacinas só devem ser vendidas a médicos veterinários, mas muitas vezes estes criadores têm as vacinas, têm as vinhetas, têm os boletins, têm tudo, porque são os médicos veterinários que deixam lá, porque é mais fácil deixar lá, porque também recebem dinheiro disso e não é trabalho que estão a ter. Portanto, não vejam só o mal por trás de quem o está a praticar, mas vejam também que para eles praticarem, eles têm que ter acesso aos produtos de alguma maneira. E muitas vezes é a classe veterinária que mete isso a troco de dinheiro. Ou seja, aqui um bocadinho a corrupção a vir também um bocadinho ao de cima, e isso acontece em todo o lado, e a veterinária não haveria de ser exceção nisso, mas acontece muito por isso também. Está bem? Mais dúvidas, entretanto, antes de avançarmos mais um bocadinho. Muito bem. Então vamos avançar. Vamos avançar para outra coisa, para outro ponto bastante engraçado aqui em relação ao registro, que é a parte das alterações que têm que ser comunicadas ao SIAC. Ou seja, tem que ser, o veterinário tem que fazer, que é desaparecimento e ou recuperação do animal, ou seja, temos aqui um animal que se perdeu e que foi recuperado, transmissão de titularidade,
faz sentido. Mudou de proprietário, tem que ser alterado. Morte do animal, também faz sentido. O animal morreu, sai da base de dados. Alteração de residência ou local de alojamento. Também faz sentido que o seja, para saber onde é que aquele animal está. Mas agora vamos dissecar um bocadinho mais cada um destes pontos. Segundo o que diz as normas, um animal desapareceu. Ou seja, se não souberem do vosso animal durante algum tempo e não especifica o tempo, não especificando o tempo, vocês têm que. É quase aquilo que está escrito, é quase como se a primeira coisa que devem fazer, antes sequer de ir à procura do animal, é comunicar ao médico veterinário que esse animal desapareceu. Que é para ele registar no SIAC que o animal desapareceu. E só depois é que devem ir à procura dele. E a mesma coisa com a recuperação do animal. Tem que ser feito. Isto pode fazer algum sentido para saber que o animal está perdido. Muitas vezes o que é que acontece, segundo o que está na lei, é como eu digo, dá a entender que o animal tem que ser, antes de sequer ir à procura do animal, deve ser feito o reporte ao médico veterinário para que ele faça o registro no SIAC. Como é óbvio, é algo que é mais um trabalho acrescido para o médico veterinário e que a maior parte das vezes é feito à distância e, como tal, não tem custos associados. Portanto, aqui este até poderá fazer algum sentido, desde que não seja nada demais. A Maria disse que não ouviu a explicação, no fundo estava a dizer que não faz muito sentido aqui um ponto que é o que está escrito é que, ou seja, o que está a entender pelo que está escrito nas normas é que antes de sequer de ir à procura do animal deve-se reportar ao médico veterinário que o animal desapareceu para que ele faça o reporte no SIAC. Portanto, é aqui a única parte que não faz sentido. De resto, transmissão de titularidade, como eu disse, faria todo o sentido, morte do animal também, e alteração de residência ou local de alojamento. Aqui há quem não esteja a ouvir. Estão a ouvir já todos novamente? Muito bem. Temos aqui a colega Roque Miranda a dizer que teve uma situação complicada. Há 6 anos roubaram uma cadela e o médico veterinário não ajudou. Então, como é que o médico veterinário não ajudou? Explique aí um bocadinho melhor para se saber. Joana Ferreira, excelente questão. Se o animal for encontrado e não tiver sido registado como desaparecido, pode acusar o dono de abandono? Pode ser pode ser algo que pode ser usado para acusar o dono de abandono, sim, é verdade, mas tem que se ver um bocadinho aqui, calha sempre um bocadinho o bom senso, não é? Ou seja, calha o bom senso de perceber quando é que o animal desapareceu e também a que distância é que ele estaria de casa e há quanto tempo é que o dono não sabia do animal. Porque o dono pode ir trabalhar, o animal sair de casa e perder-se, fugir, e o dono, se calhar, só quando chegar ao fim do dia é que se apercebe que o animal não está. Portanto, aqui tem que imperar o bom senso, mas sim, é uma das coisas que temos ao nosso alcance para poder acusar pessoas de abandono. É isto, é o não reporte do desaparecimento de um animal. Sim, é isso mesmo. E eu queria pegar aqui um bocadinho e dissecar aqui convosco aqui a situação da alteração de residência ou do local de alojamento. Para vocês verem o quão ridículo é, uh, esta situação. Que é, alguns de vocês devem ter casas de férias. Quem não tem casa de férias, possivelmente já foi passar férias a algum lado, seja a casa de familiares, seja outras pessoas, e quem tem cães sabe que é muito comum os cães acompanharem as pessoas durante as férias. E então, a lei o que diz é que o local de alojamento equivale ao sítio onde o animal pernoita. Ou seja, não tem tempo mínimo nem tempo máximo. Se vocês forem de férias com o animal,
seja ele um destes animais que está registado no SIAC, tem que registar a alteração de residência do animal. Se o animal for para um hotel, tem que registar o local de alojamento. Se forem passar a noite a um sítio qualquer e levarem um animal, têm que mudar a morada e no dia a seguir que voltam para a vossa casa, voltar a mudar a morada novamente. Isto é ridículo, mas acontece. Está bem? Para terem noção do quão ridículo isto está, a lei diz que tem 15 dias para reportar, mas a realidade é que diz que as coisas podem ser feitas com retroatividade. Ou seja, tem 15 dias para fazer estas alterações, mas se for feito, se o animal não pernoitar uma noite em casa, tem mais que notoriedade para poderem ser multados porque o animal não está a pernoitar no local de alojamento. E como eu disse, pode ser um hotel, pode ser uma casa de férias, pode ser uma casa de fim de semana. Portanto, não faz muito sentido. Os únicos locais que estão isentos desta alteração são os hospitais e as clínicas veterinárias. Ou seja, um animal que seja internado numa clínica ou num hospital não necessita de fazer esta alteração de morada. A Karin diz, mas quem faz essa fiscalização para aplicar a multa? As autoridades. Por isso é que o DIAC tem que acompanhar sempre, porque no DIAC vem lá o proprietário e a morada do DIAC. Aqui só, antes de responder aqui a mais duas, tem aqui uma dúvida da Rita que diz, para fazer as alterações, podem ser a pessoa, tem que ir ao veterinário para fazer, tem que ser o veterinário que faz, podem contactar com o vosso veterinário normal, que acompanha o vosso animal, e ele faz a alteração no computador sem que tenham que ir lá. A Maite dizia muito bem, a veterinária fica a saber da minha vida toda. É verdade, sim. É verdade. A Rita Pereira diz, se formos passar férias e deixarmos o cão com um amigo, é suposto fazer alguma alteração? Não, porque o animal não altera o seu local. Quer dizer, se deixar o animal na casa de um amigo, sim. Mas se o amigo for só dar de comida à sua casa, já não. Percebe? Ou seja, se o animal mudar o sítio onde dorme, ou seja, aquela morada que está no DIAC, que está registado no SIAC, sim, tem que alterar. Se não, se não mudar, não é necessário fazer nada. Não faz muito sentido, não. Como estão aqui a dizer, a Aline nem a minha mãe me controla assim tanto. É verdade. Não faz muito sentido, mas é aquilo que está feito e numa situação, normalmente nunca há grande problema com isto, a não ser que haja um acidente. Aqui a Susana está a dizer, quer dizer, vocês compram os créditos e se usarem nestas coisas todas sem custos para o dono ficam sem... Não. Os créditos são só para o registro. É só para aquele registro. Todas estas alterações podem ter custos se o médico veterinário assim os quiser realizar, se os quiser cobrar. Mas a plataforma não cobra por isso. Está bem? Eu, se quiser fazer alterações, a plataforma não me cobra créditos por isso. Eu tenho 0 créditos. Se eu quiser agora fazer alterações aqui num animal, eu faço sem problema nenhum. Está bem? Portanto, não é nos créditos, é só mesmo para o registro inicial. Aqui a Rita para diz, se ele ficar em casa dessa pessoa é só residência. Então, não. Sim, tem que mudar a morada. Se ficar em casa dessa pessoa, tem que mudar a residência do seu cão para a casa dessa pessoa e quando voltar tem que voltar a mudar para a sua casa novamente. A Lígia diz, e todas estas alterações têm que ser feitas no veterinário ou é possível online, tem que ser no veterinário, o veterinário faz online, como eu estou a dizer, podem ser feitas por telefone, se o médico concordar e vos conhecer, como é óbvio. Maria diz, com tanta burocracia as pessoas começam a pensar 2 vezes antes de adquirir um animal. É verdade, sim.
A Isairis diz que cada alteração se paga. Não. Como estou a dizer, na plataforma não há um custo para isso, mas não quer dizer que o veterinário não cobre. Eu não me choca, eu não o cobro aos meus clientes, mas não fico minimamente chocado, nem incomodado se uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum, que não é meu cliente, que não faz os serviços comigo, me questionar me questionar para fazer isto e eu não cobre uma taxa ou um valor para o fazer. Portanto, é trabalho que eu estou a ter para para alguém que não é um cliente meu. Aqui Isabel diz, e se o animal durante as férias ficar num hotel de animais, também é necessário fazer essa alteração? Sim. Para hotéis também é necessário. Sim. Aqui a Mónica diz, esta situação da morada depreende que faça sentido só para o caso do animal se perder, fugir, ser atropelado ou causar algum acidente. Sim, e só nessas situações é que é, ou em situação de denúncia, é que é feito esta alteração. Porque depois põe-se aqui, é que pode ser feita esta fiscalização e que faz sentido também esta alteração, para o caso, ou seja, perdeu-se, e é diferente, por exemplo, vamos imaginar um cão do Porto, a sua morada habitual é no Porto e é encontrado no Algarve. Porque os donos estão de férias no Algarve. Se os donos tiverem mudado a morada, é mais fácil chegar lá ao sítio e saber que o animal está ali. Mas depois temos aqui outra coisa que temos que pensar, que é quando isto tudo foi pensado, não havia o registro na junta de freguesia. Ou seja, não era necessário registrar o animal na junta de freguesia. Mas avançando para a frente, com a obrigatoriedade de fazer o registro na junta de freguesia, se vocês mudarem a morada para outra freguesia, têm que ir a essa junta de freguesia pagar o registro nessa junta de freguesia. Portanto, a meu ver, seguindo esta situação da junta de freguesia, o que vai acontecer é ou uma situação de morada temporária ou uma situação de o animal poder passar para outro alojamento, por exemplo, por mais que X tempo. Ou seja, só é necessário fazer a alteração se o animal habitar noutra morada durante mais do que X tempo. Está bem? Portanto, só aí é que fará sentido isso. A meu ver, vale o que vale. Está certo? A Rita diz, mas isso é um bocado difícil de fiscalizar, não? Eu posso dizer que só fui passear naquele dia um sítio, mas na verdade já lá estar há vários dias. Quem fiscaliza isso não consegue ter bem a certeza. Sim, é verdade. É verdade. Mas isso depois é uma questão de a verem no dia a seguir e está lá outra vez. Ou do animal estar dentro da casa e passar a noite. Ou seja, passa à meia-noite, já passa o dia lá. Percebe? É como se pernoitasse. Portanto, isso depois vai depender um bocadinho. Sim, Joana, é isso mesmo. Só se pernoitar é que é necessário. Está bem? Não faz sentido, mas é verdade. É assim, como muitas coisas, não só em relação aos animais que não fazem sentido e que acontecem. Mais alguma dúvida em relação a isto antes de vos falar um bocadinho sobre o novo boletim de vacinas? Muito bem. Ora, então vamos avançar aqui para o boletim de vacinas. Desde maio ou junho, eu não consigo precisar muito bem porque houve atrasos.
e houve bastantes atrasos na saída destes livros de vacinas, que levaram a que houvesse aqui estes tais atrasos para a entrada em vigor disso. Mas desde maio ou junho que os boletins de vacina que estão em vigor são estes que estão aqui. Ou seja, são livros de vacina que têm que ser comprados na Casa da Moeda e que têm um código de barras, têm um holograma. Eu vou só fechar aqui um bocadinho a luz, só para vocês conseguirem ver aqui um bocadinho melhor. Vou só baixar aqui um bocadinho a luminosidade exterior, só para ver se vocês conseguem ver aqui um bocadinho melhor o livro que eu já percebi que não estavam a conseguir ver muito bem. Os boletins são para cães e gatos, como está aqui. Os boletins para furões continuam a ser os boletins sanitários dos furões que seguiam os dos gatos normais. Está bem? Ou então havia uns para coelhos que também dava para serem utilizados. Pronto. O boletim, como eu disse, tem um código de barras que está aqui em baixo, tem um holograma que está aqui atrás. Este código de barras diz-me que o livro de vacinas é meu, ou seja, que é um livro de vacinas que foi emitido para mim. Eu vou tentar fechar aqui um bocadinho, pôr aqui isto mais escuro para tentar que vocês consigam ver. Bem, que eu estou a perceber que vocês não estão a conseguir ver muito bem aqui que vocês não estão aqui a conseguir ver bem o livro de vacinas, que isto está aqui um bocadinho claro demais. Eu vou tentar que vocês percebam. Já vou dizer aqui o código de barras. Só esperar um bocadinho para me aparecer aqui a imagem para ver se vocês conseguem ver. Este código de barras tem um código e este código equivale, está colocado no meu nome. Ou seja, este livro de vacinas sabe-se que foi comprado, adquirido por mim à Casa da Moeda e então é meu e só eu é que o posso emitir. Eu não o posso transitar para outra pessoa o emitir. Temos aqui algumas dúvidas, que é, quem tem um antigo tem que mudar de livro? Tem, nesta data que está aqui, 31 de 12 de 2021, e já vamos falar sobre eles. Aqui a Pipa Cool pergunta se os passaportes europeus são os mesmos, certo? Sim, não houve alteração no passaporte europeu, só mesmo no boletim sanitário. Antigamente os boletins eram algo assim, ou seja, eram boletins sanitários que eram dados pelos laboratórios de vacinas, ou seja, comprava-se vacinas e vinham boletins de vacinas com as vacinas aos quais o médico veterinário poderia emitir. O que é que acontece? Qualquer pessoa poderia ter acesso a estes livros de vacinas porque estes boletins de vacina não estavam numerados, não estavam afetos a ninguém e então poderiam ser iam facilmente parar às mãos de quem fosse. O que é que aconteceu? Com estes livros, como eu disse, passaram a estar afetos a um médico veterinário. A pessoa tem que o médico veterinário comprou-os e entretanto é só esse médico veterinário que o pode emitir. Está bem? Depois das vacinações e tudo, qualquer um pode fazer, mas a emissão tem que ser feita pelo médico veterinário que o adquiriu. Ou seja, temos aqui algumas dúvidas, que é, como é que se passa a informação do boletim antigo para o novo? Não passa. A informação não passa de um para o outro. Ou seja, a informação é colocada aqui consoante o que vai ser feito. Ou seja, não se pode emitir mais destes. Portanto, se o seu boletim de vacinas do seu animal chegar ao fim, já não tiver mais espaço para vacinações, como por exemplo, chega aqui nas outras vacinações, chega aqui ao fim, já não tem mais, e a outra página já é desparasitações. Se já não tiver espaço, o que acontece é que tem que ser emitido um destes novos.
Está bem? Portanto, o que acontece é que este boletim é único que pode ser emitido desde aquela tal data de maio ou isso. Portanto, a informação não vem passar, não tem mais espaço, coloca aqui a vacina. Ou então vem fazer uma vacina a partir de dia 1 de dezembro de 2022 e vai colocar a vacina aqui. Não tem que mudar o livro de vacinas antes. Eu sei que há médicos veterinários que o estão a fazer. Está bem? Que estão a dizer aos donos que é obrigatório fazer a alteração já. Está bem? Não é necessário fazer já, só nesta altura. Está bem? A Maite diz, então quem tem o passaporte não precisa fazer alteração de nada. Não, o passaporte é válido. Aqui a Lígia diz, a minha veterinária transcreveu de um boletim para o outro e mantém-se os dois. Transcreveu os dados do novo proprietário e eu mantenho os dois boletins todos dos meus cães. Sim, é isso mesmo. Ou seja, os dados do veterinário passam para aqui, os dados do dono passam para aqui, para esta tal parte diz aqui detentor, o primeiro, e depois é feita o primeiro registro, ou seja, o primeiro registro seja de uma vacina antirrábica ou de uma vacina normal, de uma polivalente, de uma leishmaniose, de uma tosse do canil, de uma vacina do fel, de uma polivalente de gatos, seja o que for. A Beatriz questiona, a partir de 31 de 12 de 2021 é obrigatório já ter o novo, certo? Sim. A 31 de 12 de 2021 estes deixam de estar válidos. Está bem? Estes boletins deixam de estar válidos. Não quer dizer que nesta data tenham que os ter. O que quer dizer é que já não é possível assinar vacinas nestes livros. Ou seja, vocês podem fazer uma vacina, as vacinas anuais dos vossos animais, 30 de 12 de 2021 ou 31 de 12 de 2021 e esse boletim vai acompanhar os vossos animais até a próxima vacinação anual, que há de ser passado um ano, portanto, aí a 30 ou a 31 de 12 de 2022, está bem? A única coisa que já não passa a ser, não pode ser feita é a marcação de novas vacinas nos boletins a partir de dia 1 de janeiro de 2022. Beatriz diz, e só pode ser comprado na Casa da Moeda, sim, por médicos veterinários, não é por proprietários, está bem? É o médico veterinário que os adquire, através da Ordem dos Médicos Veterinários. Portanto, nem sequer se vai à Casa da Moeda comprar os coisas. Eles são feitos pela imprensa nacional Casa da Moeda, mas são enviados são enviados diretamente para a Ordem dos Médicos Veterinários e depois é a Ordem dos Médicos Veterinários que faz a distribuição para cada um dos veterinários que assim os requereu. Estamos entendidos em relação às normas de identificação, às novas normas de identificação que vieram ter algumas alterações durante o ano passado e que, entretanto, este ano muitas delas já estão em vigor. O que é que eu queria que vocês retivessem? Que o registro no SIAC e a identificação com microchip tem que ser feita naqueles prazos ou então até à próxima vacinação, aquilo que vier primeiro, está bem? Portanto, se for feita a próxima vacinação, entretanto, tem que ser feito o registro no SIAC, no caso dos cães, sabendo que a maior parte deles tem microchip e a colocação de microchip nos gatos, e o boletim de vacinas não tem que ser trocado já, está bem? Só tem que ser trocado nesta data que está aqui ou relativamente antes, portanto, durante o ano de 2021 faz-me sentido começar a proceder à troca progressiva dos boletins de vacinas, está bem? Não tem que ser já como muitos colegas meus o estão a fazer, numa forma meramente comercial e a pensar no dinheiro porque já os compraram. Eu também os comprei e não é por isso que estou a fazer um negócio exacerbado disso. Portanto, estou a fazê-los normal, está bem? Não têm dúvidas? Entretanto, antes de dar por terminado o webinar,
Muito bem. Muito obrigado então por terem assistido a este webinar. Espero que tenham ficado esclarecidos, como eu vejo que estão aqui a dizer que ficaram esclarecidos e gostaram do webinar. Agradeço imenso. Também é bastante compensador para mim dar webinars que vejo que são benéficos para vocês e que vocês conseguem tirar partido disso. Tenho também a agradecer-vos bastante a forma com que participaram e a forma com que tiveram aqui sempre presentes. Agradeço imenso mais uma vez. Espero que tenham uma ótima semana e vemo-nos no próximo webinar. Ou, se entretanto alguém quiser, como eu tenho dito, se quiserem realizar videochamadas de esclarecimento de dúvidas ou mesmo chamadas de esclarecimento de dúvidas, estejam completamente à vontade para o fazer. Podem dizer-me via Campos ou mesmo via WhatsApp, para quem está nos grupos do WhatsApp, pode-me dizer que eu farei com todo o prazer para vos conseguir esclarecer as dúvidas todas. Portanto, muito obrigado. Espero que estejam todos protegidos, todos em casa e saiam o mínimo possível. E também em relação a isso do Covid, se tiverem alguma dúvida que queiram ver esclarecida, tanto vossa como dos vossos animais, estejam à vontade para colocar. Também estarei cá para vos esclarecer. Portanto, muito obrigado a todos novamente por terem assistido a este webinar. Agradeço imenso terem assistido e muito obrigado. Aqui, a Karine está a fazer só uma questão que é se vai haver um novo webinar sobre o Covid-19. Não, não vai haver, não está previsto haver. Se houver, será entretanto sobre mais virado para os animais, como é que vocês podem cuidar dos animais nesta situação de Covid-19 e como é que se podem proteger a vocês e aos animais também. Mas esse webinar do Covid-19 já está carregado no campus para que o consigam visualizar. Portanto, estejam à vontade. Muito bem. Muito obrigado a todos. Agradeço imenso por terem, assistido. Agradeço imenso e uma muito boa tarde a todos. Até à próxima e muito obrigado.